Graça e paz, querido. 1 Reis, capítulo 16, a partir do versículo 23, diz assim: No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onrim começou a reinar sobre Israel. E reinou 12 anos. E de Semer comprou ele o monte de Samaria, e o fortificou, e a cidade que edificou sobre o monte chamou-se Samaria. Versículo 25. Fez Onrim em todo o que era mal perante o Senhor, e fez pior do que todos quanto fora antes dele. Esse texto nos apresenta dois cenários. No primeiro, a gente vê um rei próspero, com ações políticas, militares e geopolíticas bem-sucedidas. A própria aquisição do Monte de Samaria e a mudança da capital do Reino do Norte, por si só, foi uma grande conquista, um grande feito através do reinado de Onrim. E num outro, sobre o ponto de vista econômico também, nós vemos que foi um reinado muito próspero. O outro cenário é um cenário espiritual decadente. Nós vemos a sentença de Deus, que não era uma sentença diferente do cenário dos reis que o antecederam. Nós vemos nesse período da história de Israel sucessivos reinados que desagradavam a Deus. Mas Onrim, ele teve uma característica peculiar. Ele não fez só o que desagradava a Deus, mas ele fez pior do que todos os outros. Esse texto faz a gente pensar sobre uma coisa muito importante. Os parâmetros de Deus, as formas com que Deus julga, as coisas que Deus valoriza, ela na maioria das vezes são bem diferentes do que nós pensamos. Nós vemos um reino próspero, com uma capital forte, com um reinado sob o ponto de vista político, porque Onrim ele conseguiu várias alianças que favoreceram muito, bem-sucedido, mas um rei que desagradou aos olhos do Senhor mais do que todos os outros que lhe antecederam. O que eu e você aprendemos com isso? Os critérios que Deus usa para julgar o seu povo são bem diferentes dos padrões que o mundo usa. Hoje, e contextualizando essa passagem do Antigo Testamento para os dias atuais, hoje nós vemos uma igreja valorizando princípios, parâmetros que não são os parâmetros de Deus. E eu lembro de uma passagem que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, quando Deus chama o profeta para ir até a casa de Jessé e escolher um novo ungido do Senhor. E quando Samuel, usando os mesmos padrões e parâmetros que o mundo costuma usar hoje, ia cometer um grande equívoco. Mas Deus o adverte a tempo. No versículo 7 ele vai dizer: Samuel, não atendes para o que está diante dos teus olhos, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha
para o coração. Entenda uma coisa: os padrões de Deus não são os mesmos padrões humanos. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa abençoar a sua vida, assim como abençoou a minha, em nome de Jesus.